Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o VIGIP, o fundo da Valora que investe em operações atreladas ao IPCA. Sempre gosto de deixar isso claro, sempre muita gente nova chegando. A Valora tem uma política de ter um fundo focado em IPCA, que é o VIGIP, um fundo focado em operações atreladas ao CDI, que é o VIGIR. Deve sair vídeo novo aqui no canal no domingo, o pessoal gosta bastante desse fundo. E tem o VGHF, que é um hedge fund, ou seja, ele investe em operações atreladas ao CDI, ao IPCA, investe em outros fundos imobiliários, ações, SPS, é um fundo com mandato mais amplo. Bom, falando aqui do VIGIP, será que a distribuição vai cair no mês seguinte? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E nesse preço ainda vale a pena? Muitos fundos se recuperaram, o VIGIP ainda não. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui, trazer as atualizações e ver essas questões. O fundo encerrou o mês de maio de 2023 com a totalidade de seu patrimônio alocado em CRI, distribuídos em 48 diferentes operações, um total aqui de mais de 1,1 bi. O fundo aqui cresceu bastante, né, pessoal? Ao longo do mês de maio, o fundo recebeu amortizações de CRIs no valor total de 3,1 milhões, abrindo espaço para o fundo fazer novos investimentos, especialmente no momento onde os novos CRIs têm sido adquiridos com taxas superiores ao yield médio ponderado da carteira. Aqui, pessoal, é aquele dilema. O momento ótimo para o fundo de papel captar é nesse momento que a cotação está descontada porque o VP teve marcação para baixo, tendo em vista lá a subida da curva de juros, né, das NTNBs longas. Então, qual que é a forma que o fundo tem para conseguir aportar em novas operações se ele não consegue fazer emissão? Ele pode se alavancar, o fundo aqui do Vigip tem uma alavancagem pequena, a gente vai conversar sobre isso, e tem aqui as amortizações, quando aquela operação chega ao final, o dinheiro volta para o fundo do caixa, para o caixa do fundo, e o fundo pode fazer ali aportes em novas operações. Então, quando o fundo está grande, está mais musculoso, sempre tem um fluxo ali de amortização constante mês a mês, e o dinheiro sempre volta para dentro do caixa e o fundo consegue ir reciclando sua carteira. Ao longo de maio, o fundo adquiriu um total de 12 milhões e meio distribuído em 5 diferentes operações, todas já existentes na carteira e indexadas a IPCA. Foram adquiridas posições adicionais de 5,6 milhões no CRI Planta 1, 5 milhões no CRI SGGC, 1 milhão e meio no CRI RV Ipiranga, 267 mil no CRI DOT e 144 mil no CRI Choice. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de maio foi de R$ 1,09 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA mais 5,5% ao ano com base no VP. O VP desse fundo, pessoal, pela última vez que vi, está na faixa ali dos R$ 92, se eu me lembro, tá? Então, quem está adquirindo cota a mercado está levando um pouquinho mais que isso. A gente vai ver a taxa de sensibilidade, tendo em vista que a cota ainda está ali na faixa de R$ 86, R$ 87 reais. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Estou aqui na meta de chegar a 2.000 inscritos. E tem o grupo do Telegram, tá, pessoal? Está aqui na descrição para quem quiser. Bom, outra informação importante que a gestão trouxe aqui: qualidade de crédito da carteira, com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos. Na opinião da gestão, a carteira continua saudável, isso é bom de uma maneira geral. Eu queria um pouquinho mais de detalhes, sabe, pessoal? Sempre assim, esse texto que a carteira continua saudável, eu tenho um pouco de receio. Será que não tem uma outra operação dando algum engasgo? Um relatório de risco aqui também seria muito bom. Já comentei isso em alguns outros fundos. Para quem não entende muito bem o que é, eu fiz um vídeo aqui do Habitat, HABT, que trouxe, é um fundo high yield, mas que trouxe um relatório de risco bem legal. Seria muito bom se todos os fundos trouxessem. Evolução do patrimônio líquido durante o mês de maio, a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação positiva de 0,52, então o valor patrimonial está na casa de 92,54, foi o que eu acabei de falar para vocês, está nessa faixa. Essa variação deve-se principalmente pelo fechamento das taxas de juros das NTNBs, que foi o que eu falei. As taxas subiram bastante, então teve aqui uma remarcação negativa. Agora que as taxas estão caindo, a gente vai ver uma variação positiva, ok? Liquidez do fundo super boa, 1,9 milhão ao mês. Eventos subsequentes, no início do mês de junho, o fundo adquiriu um total de 7,9 milhões em posições adicionais de 4 CRIs existentes. Bom, vamos lá. Essas foram as atualizações. Eu sei que vocês querem saber sobre dividendos. Dividendos do próximo mês podem ser menores? Podem, pessoal. Obviamente que é muito difícil da gente mensurar por causa dessas duas linhas aqui.
Primeiro, correção monetária. A gente consegue ter uma noção porque reflete 2 meses para trás, em regra, o IPCA. Então, a gente consegue ter uma noção se vai diminuir ou vai subir. Mas essa outra linha aqui, que é negociação, é muito difícil, porque, veja bem, em março a gente teve 3,2 milhões de volume negociado. Em maio a gente já teve só 1 milhão. O mercado como um todo se recuperou. Então, vai depender muito do giro aqui de CRIs que a Valora vai conseguir fazer, porque isso aqui impacta diretamente no resultado do fundo. O que a gente tem de certeza? Que vai ter a cobrança aqui da taxa de performance, porque é final do semestre, de 20% sobre o do IPCA mais a média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. Ou seja, na linha de despesas do mês que vem, a gente vai ver um valor bem mais alto, e isso pode impactar o resultado, por consequência, a distribuição. Tá? O fundo tem aqui um pouquinho de alavancagem, que gera um custo. Se a gente for ver aqui caixa líquido, o fundo tem 43 milhões alavancados a um custo, se a gente olhar aqui, ó, médio do CDI mais 0,8. Então, isso dá uma incrementada aqui nessas despesas, tá? Esse volume aqui todo não é dessa despesa aqui não, dessa despesa fixa aqui não. Tem um pouquinho de alavancagem. Porém, no mês seguinte, essa linha vai ficar bem mais cara por causa dessa cobrança. Bom, seguindo, fundo aqui puro sangue, 100% alocado em CRIs e em CRIs majoritariamente aqui em IPCA. Às vezes, o fundo aloca em uma ou outra operação com um indexador diferente, por exemplo, tem um GPM aqui, mas é muito pouco frente ao total da carteira. Pessoal, basicamente é isso. Falando rapidamente aqui sobre a análise de sensibilidade, o fundo a R$ 86,00 está entregando aqui um yield próximo de IPCA mais 9, ainda é uma opção interessante. Já tiveram opções mais interessantes, mas o mercado como um todo deu uma boa recuperada. Para quem quer um fundo focado exclusivamente em IPCA, essa pode ser uma alternativa interessante. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem like, se inscrevam. Lembrando, o Telegram está na descrição. Valeu!